Olá pessoal, nós estamos de volta e na nossa aula de hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a industrialização brasileira, agora abordando o período do regime militar. Então vamos lá, vamos tentar entender. Os militares, nós vimos em aula passada, eles assumem o poder em 31 de março de 64 através de um golpe de Estado contra um governo democraticamente eleito. No entanto, a gente vai poder perceber que a ideia inicial era que os militares assumissem o poder por um período de 1 a 2 anos para dar uma certa estabilidade econômica e política ao Brasil, e que o poder pudesse ser de novo, através de uma eleição livre, direta, democrática, voltar para o controle popular. No entanto, os militares tomaram gosto pelo poder e estabeleceram então uma ditadura que durou 20 anos. O que nos importa aqui não é o julgamento político desse período da ditadura. Cada um, eu e vocês, temos aí uma opinião a respeito desse período da história brasileira. O que nos importa, no entanto, é tentarmos entender a situação econômica e política daquele momento. E aí, a gente sabe que o Brasil estava lá em meados da década de 60, com uma inflação que cada vez era maior, uma dívida pública que aumentava seguidamente, e nós sabíamos que alguma coisa tinha que ser feita. Os militares, então, de 1961 até 64, vão implementar o PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo. O PAEG era basicamente composto, primeiro, por uma política fiscal e monetária contracionista. O que é uma política fiscal? É aquela que diz respeito ao gasto público e à tributação. O que é a política monetária? É aquela que diz respeito ao aumento ou à diminuição da liquidez do mercado. E o que é a liquidez? É a quantidade disponível de moeda, de dinheiro, para os agentes econômicos, que pode redundar no aumento ou na diminuição da demanda agregada, que é a demanda por todos os bens e serviços. Quando o regime militar inicia o PAEG, ele estabelece uma política fiscal e monetária contracionista, ou seja, a redução do gasto público, o aumento da tributação e a redução da liquidez. O objetivo era um combate seguido, ininterrupto, porém moderado, da inflação. Por um outro lado, o regime militar vai se dedicar a buscar fazer uma reforma econômico-financeira no país. E dentro dessa reforma econômico-financeira, uma das mais importantes foi o reordenamento do sistema financeiro nacional. Esse sistema que passa, a partir de então, a constar de um subsistema normativo e um subsistema operacional. No subsistema normativo, o governo do regime militar cria o Conselho Monetário Nacional, que determina as políticas monetária, cambial, creditícia, autoriza o funcionamento das instituições financeiras, normatiza sob o ponto de vista técnico e zela pela liquidez e pela solvência das instituições. O braço operacional do Conselho Monetário Nacional será criado com o Banco Central. Banco Central que tem uma série de funções, Ele é o banqueiro do governo, ele é o banco dos bancos e, portanto, o emprestador em última instância, ele é o agente de aplicação da política monetária, da política cambial, da política creditícia. O Banco Central é também aquele que será o fiel depositário das reservas compulsórias, das reservas voluntárias dos bancos, mas também da reserva cambial brasileira. Banco Central que vai fiscalizar o funcionamento do sistema financeiro nacional e mais, será aquele que eventualmente vai punir na esfera administrativa quando os agentes econômicos não se comportarem corretamente diante da lei.
Então, a criação, né, de uma política fiscal e monetária para combater a inflação e tentar reduzir o déficit público, somado a um reordenamento, né, do sistema financeiro, irá se complementar com uma ampla reforma tributária. A reforma tributária, ela teve basicamente dois motivos. O primeiro motivo era centralizar recursos no governo federal, já que o governo federal, através da dotação orçamentária, poderia politicamente controlar os governadores de estado e os prefeitos, já que se estes não fossem do agrado do regime militar, não receberia repasses voluntários do governo central. O regime militar cria, assim, além de uma centralização tributária, um mecanismo que segue até hoje, que é o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados em parte das receitas que são recolhidas pelo governo central, pelo governo nacional. Por um outro lado, há uma tentativa, né, de buscar uma desburocratização, né, tributária, e há uma preocupação também em definir fontes de receita a nível estadual e a nível municipal. Na esfera estadual é criado o ICM, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, que mais tarde ganhará o nome de ICMS, incluindo também os serviços. No caso do estadual, nós temos ainda o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, e na esfera, né, municipal, o ISS, o Imposto sobre Serviço, e o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. O regime militar, durante o PAEG, vai também dar início a um movimento de censo agropecuário no Brasil, buscando aí tentar entender o que se produz e onde, qual é a técnica agrícola, qual é o tamanho da propriedade e como é que se dá o emprego da mão de obra. Em tese, isso serviria de apoio para que mais tarde nós tivéssemos uma reforma agrária que infelizmente nunca aconteceu, ok? Então vamos lá para o papel, vamos tentar entender o início aí do regime militar, né? Então, lembrando, o regime militar no Brasil, ele vai de 1964 até 1984. Nós vamos ter uma primeira fase, que será a fase do PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, né? Que vai de 1964 até 67. De 64 a 67, o governo vai praticar uma política fiscal e uma política monetária contracionistas, cujo objetivo era conter a inflação e tentar reduzir o déficit público. Isso implicou na política fiscal uma redução do gasto público e, ao mesmo tempo, um aumento da tributação. No caso da política monetária, isso deu origem a uma taxa de juros mais alta. E essa taxa de juros mais alta, obviamente que vai enxugar a liquidez do mercado, tornando o crédito caro e mais difícil de ser obtido. Portanto, o objetivo aqui era de um combate gradual à inflação e também ao déficit público. Mas nós vimos que durante esse período o regime militar vai fazer também uma ampla reforma tributária,
com a criação de tributos, fusão de outros, né? Ao mesmo tempo centralização tributária no governo central, cujo objetivo era controlar via orçamentária os governos municipais e estaduais. Nós também objetivamos nesse período acabar com o chamado imposto em cascata, que é aquele que está incidente em várias etapas do processo produtivo e, portanto, onerando essa cadeia. Durante esse período do PAEG, nós vimos também que a gente vai ter uma grande reforma do sistema financeiro nacional. Então, vamos apagar aqui para a gente poder visualizar, né? Além dessa reforma tributária, nós teremos, né, uma reforma do sistema financeiro nacional. Esse sistema financeiro nacional que acaba com a SUMOC, que era a Superintendência da Moeda e do Crédito, que definia a política creditícia e monetária do país, e também o Conselho Superior da SUMOC, que definia a política. No novo sistema financeiro nacional, nós temos uma divisão em duas partes, né? Nós temos lá um subsistema, que é o que mais nos importa, né? Que é o subsistema normativo, e dentro dele, né, a mais importante, que foi a criação do Conselho Monetário Nacional e o braço operacional, que foi o Banco Central. Portanto, o Banco do Brasil deixava de ser o banqueiro do governo e assumindo as funções de um banco de varejo, e não mais, né, como o banco dos bancos, o emprestador em última instância, e o Banco do Brasil deixara também de ser lá o fiel depositário das reservas brasileiras. Do outro lado, nós temos o subsistema operacional, também chamados de subsistema de intermediação, onde, ao longo dos anos, vão se constituir as caixas econômicas, as sociedades de crédito, os bancos múltiplos, mas também, né, os private bank, corporate bank, e por aí vai. Essa reforma é uma reforma importante, porque ela garante um ordenamento mais racional no trato do sistema financeiro nacional. Além disso, durante esse período, né, o regime militar promoveu um forte arroxo salarial. Foi criada uma fórmula para reajuste dos salários dos trabalhadores que não recompunha na integralidade a inflação passada. O resultado é que, com uma inflação maior do que o reajuste salarial, em termos reais, o salário do trabalhador encolheu. Isso, paradoxalmente, em prejuízo da classe trabalhadora, permitiu criar um acúmulo de capital financeiro nas empresas, o que, por sua vez, vai garantir, num segundo momento, a capacidade de ampliar a produção, já que o capital financeiro havia sido poupado com o arroxo salarial durante o período do PAEG. Bom, o PAEG termina em 1967. E, a partir daí, a gente vai vislumbrar um outro período que ficará conhecido como período, né, do milagre econômico brasileiro. No período do milagre econômico brasileiro, que vai de 1968 até 73, o Brasil terá um crescimento econômico médio próximo de 10% ao ano, ou seja, um crescimento superior a 50% em apenas 5 anos. A pergunta, então, é, né, quais são os fatores que criaram as condições para esse crescimento econômico rápido e o que pôs fim a ele? O crescimento rápido foi possível graças ao acúmulo de capital financeiro pelas empresas, dado o arroxo salarial.
Por um outro lado, sobre uma capacidade ociosa que a economia e o setor industrial acumularam em virtude da queda do nível da atividade econômica durante o período do PAEG, já que no PAEG o PIB caiu, né? O PIB cai porque eu tenho uma política fiscal e monetária contracionistas. Portanto, isso aumenta a capacidade ociosa e os estoques das empresas para poder permitir um novo ciclo de crescimento econômico. Por um outro lado, o Brasil havia controlado parcialmente a inflação e o déficit público e, portanto, estava em tese pronto para fazer uma retomada do crescimento econômico. Somados a isso, nós tínhamos aí uma certa liberalidade de crédito no mercado internacional. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos e minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br, nosso curso, atenção, completaço, processo seletivo do IBGE 2016, por apenas aí R$100, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de você assistir 2 vezes o curso completo. Se você assistir o curso completaço 2 vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo, você quer baixar o material dessa videoaula? Então clica aqui embaixo e pode baixar esse material cortesia do LAC Concursos. Espero você, um forte abraço, tchau, tchau.